Abau! Abau! Grandes babalorixás e alorixás nem sempre estão na mídia. Eu aprendi com a minha mãe que quando a gente passa por um orixá, a gente tem que né? Porque é um orixá. A gente tem que fazer assim. As pessoas hoje, elas passam por um orixá, elas quase derrubam um orixá. Porque elas não têm o respeito, a cabeça delas é mais alta do que o orixá humilde que está ali de cabecinha baixa. E hoje viemos conhecer mais uma dessas histórias emocionantes e marcantes. Minha convidada de hoje, Mãe Conceição de Chapanã. Seguimos com nossas entrevistas na página do Kizomba e nosso mês de aniversário, comemorando 9 anos de fundação, viemos até a casa da Mãe Conceição de Chapanã, em Porto Alegre, conhecer um pouquinho da sua trajetória e sua vivência religiosa. Mãe, muito obrigado por nos receber, né, tão bem na sua casa, com carinho e alegria, né, mãe? É um prazer pra gente estar aqui fazendo entrevista com a senhora. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. E para mim é satisfatório esse reconhecimento dentro da nossa nação, hoje, né? Nos dias de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Como é que a senhora começou na religião? Qual foi o seu primeiro contato? Como é que foi? Eu comecei aos 14 anos, eu fiz a minha primeira iniciação. E de lá, eu levei bastante tempo para me encontrar, né? Eu fui realmente me encontrar dentro da religião, da nação, porque desde o início eu iniciei já com a nação. Na casa da mãe Silvia da Iemanjá, e isso já se passaram 32 anos. Eu continuo nessa mesma bacia, muito feliz, muito agradecida pelo tudo que ela me ensinou até o dia de hoje, né? Então eu sou muito grata a isso. E para mim, cuidar, vivenciar o sagrado é o que há de melhor. Hoje falta muito nas pessoas esta vivência de amor pelo sagrado. O sagrado não é só dançar. O sagrado é amar, é cuidar das suas obrigações, é estar presente dentro da casa, é amar e respeitar aquele que está à frente, que é o zelador. Aquela pessoa que vem e se propõe a abrir mão da própria vida para cuidar da gente, né? Então, por isso que hoje, nos dias atuais, o que se percebe é o quê? Que as pessoas estão levando a religião, as casas de obrigação, como um lugar de festa, um lugar de festa. E não é isso. É muito maior. A espiritualidade, ela é muito maior. Ela é grandiosa. Ela tem luz, mas tanta luz que nós não temos nem a quinta parte de ideia do que é estar dentro da espiritualidade. Então, por isso, vivenciar cada minuto, ajoelhar para o nosso orixá, trabalhar para o nosso orixá, é tudo de bom. Mas isso a gente tem que fazer de coração aberto, sem esperar respostas, sem esperar o porquê, e sim abrir o nosso coração e a nossa alma. Isto é ser um batuqueiro. Ser batuqueiro é estar de pé no chão, é amar a nossa casa, é vivenciar cada segundo, cada minuto da nossa vida dentro daquilo que é estar voltada para o nosso orixá. Perfeito. Mãe, a senhora teve algum motivo pelo qual entrou na religião? Algum motivo de saúde ou porque a senhora se encantou somente? Não. Tudo começou porque eu tinha muitas dores de cabeça e aí a minha mãe, né, minha abençoada mãe, que já não faz mais parte desse plano, me levou e aí disseram, essa menina precisa de obrigação.
precisa da religião. O princípio de tudo, me deram sempre para mãe Iemanjá, que era filha da mãe, né? Hoje eu tenho um entendimento assim, ó, que o meu pai Chapanã, ele é muito cauteloso. Para que eu não vivesse, né? Até eu acertar a casa, ele me entregou para a mãe dele. E ao me entregar para a mãe dele, quando chegou o momento certo, eu cheguei na casa da mãe Iemanjá. E quando eu cheguei lá, a mãe disse para mim assim: tu não é filha de Iemanjá. A mãe vai te cuidar, mas tu és filha de Chapanã. E aí eu me descobri. E isso já estava eu com 30 anos, né? Então, para mim foi um presente que meu pai deu. Essa proteção que ele deu de não deixar com que eu estivesse... Porque entre chegar até a casa da minha mãe, eu passei por 4 casas. E todas elas me entregaram para a mãe Iemanjá. Porque ele nunca se deixou apresentar, né? Quando chegou no lugar certo, ele se apresentou e sou até hoje o segmento. E como é que foi para a senhora, mãe, quando eu Pai descobri? Chapanã abraçou a senhora? Eu até hoje sou muito apaixonada pela mãe Iemanjá. Muito, é minha mãe, mas meu coração se encheu de alegria, sabe? Quando ela disse assim: mas minha filha, tu não é filha da mãe, tu é filha de Chapanã. De verdade, naquela época, não se falava muito do meu pai. Eu nunca tinha ouvido falar em Chapanã, porque naquela época não se falava muito de Chapanã. Então foi uma surpresa. E hoje eu sou muito grata a ela por ela ter me entregado para o meu pai. Porque eu amo meu pai. Hã? Sim. Amo a mãe. Mãe, para quem tá assistindo, qual que é a nação que a senhora pertence? Jeje e Jexá. Jeje e Jexá? Uhum. E nessa época que a senhora se iniciou, né, entrou, descobriu que era filha do Pai Chapanã, como é que era o terreiro em si, a convivência ali dentro de um terreiro, os irmãos, como é que era naquela época, mãe? Naquela época, as pessoas eram mais amorosas, as pessoas se voltavam mais. A irmandade era irmandade. Um pegava a mão do outro e nós seguimos nessa tradição de respeito, de cuidado, um irmão ajudava o outro. Tanto que aqui na minha casa existe uma regra: um ajuda o outro. Na necessidade de uma obrigação, um ajuda o outro. Então há sempre essa troca, porque eu trago essa bagagem do meu crescimento desde lá, né? Então, aqui em casa, a regra, eu digo que é uma regra: o irmão ajuda o outro irmão. E assim eu sigo e vou seguir até o fim da minha vida, porque Sim. esse é o sistema desta casa. E nessa época que a senhora se iniciou, né, e adentrou a religião, fez suas obrigações, a senhora fez etapa por etapa ou já se aprontou? Como é que foi Não, fiz etapa suas por obrigações? etapa. Fiz as minhas obrigações. Eu comecei primeiro com Aribibó, depois eu fiz o Bori, e aí depois eu fiz um 4-pé, né? Um reforço de Bori de 4-pé, para depois eu fazer a minha obrigação de aprontamento. Depois de 7 anos eu recebi a faca porque eu tenho a faca de governo, mas a minha mãe ainda está nessa terra. Sim. Mas foi tudo, cada um na sua etapa. Fiz tudo bem direitinho como tinha que ser. E qual que é a sua opinião, né, sobre hoje as pessoas se aprontarem muito rápido, os religiosos mal entrarem e às vezes nem conhecer uma cozinha ou limpar um chão e já se aprontarem, mãe? Eu acho que isso empobrece a nossa religião, porque enfraquece totalmente. Porque o que acontece? As pessoas vão abrindo casa, vão trazendo pessoas e vão se esquecendo que ser um zelador de santo é alguém que vai comandar não só o teu orixá, mas também a vida das pessoas ao qual elas vão estar na tua mão. Então, eu sempre aprendi que eu não posso errar.
Porque se eu errar contigo, eu erro com a tua família, eu erro com teus amigos, eu erro com todas as pessoas e principalmente com o orixá. E se eu não tenho este conhecimento, que é o que está faltando hoje, eu vou errar muito. E com certeza, hoje eu vou errar, mas com certeza eu vou ser cobrado amanhã, porque para o orixá não tem meio termo. Ou tu sabe ou tu não sabe. Então, iniciar sem ter conhecimento é triste dizer, mas às vezes é pelo financeiro, outras vezes é porque eu achei lindo e eu quero me aprontar, quero ter uma casa, mas eu não, as pessoas têm que estar prontas para isso. Senão, não vai dar certo, não é bom. E o que a senhora sente mais falta lá desse passado que a senhora conta, mãe? Do amor, da verdade. Porque hoje a preocupação das pessoas é o quê? Se brilhar para um momento. Vou no batuque, vou dançar, vou brilhar, viro as costas e vou embora. Os da casa se esquecem que tem que deixar aquela casa exatamente como eles encontraram. Não tem mais aquele amor de, vamos deixar tudo arrumado pro pai e a mãe. Não, as pessoas simplesmente dançam, né? Se embelezam, brilham e depois viram as costas e vão embora. Então, antes, isso era mais verdadeiro, era mais real. Hoje as pessoas, o que eu sinto nas pessoas hoje? Que elas têm que se sentir obrigadas a ter que deixar tudo arrumado. E antes não precisava disso. Minha mãe não precisava me falar nada para mim. Eu não saía de dentro da casa dela sem deixar até o pátio varrido. Tudo ficava organizado para quando ela acordasse, tudo estar limpo, quarto de santo arrumado, tudo pronto. E hoje não existe mais isso. Termina a obrigação, todo mundo corre e todo mundo vai se embora. E aí fica tudo para trás. Para o pai e a mãe quando acordam, né? Perfeito, mãe. Mãe, a gente comentou, né, sobre o seu apronte. Sim. E tem lembranças de quando a senhora inaugurou a casa, mãe? A inauguração da casa. Não era aqui. Naquela época, a minha casa era lá no terreno da minha falecida mãe. Foi muito lindo, né? A chegada dos orixá na minha casa. Em seguida, eu já coloquei os filhos no chão. Foi muito bom, foi muito lindo mesmo. Com a ajuda de todos os filhos. Naquela época, todos os meus filhos trabalharam para que isso acontecesse. Que é o diferente de hoje, né? Mas todo mundo trabalhou muito para que houvesse esse momento maravilhoso. Mãe, os antigos, né, que eu visito e converso, né, entrevisto, sempre falam que um bom batuqueiro começa na cozinha. É verdade isso, mãe? É verdade. Todo conhecimento começa através dos axé. Quando nós começamos, eles vêm, todo o conhecimento primeiro, vamos montar as bandejas, vamos saber como se faz os axé, para que isso dê para eles pelo menos um suporte de conhecimento. Mas, sempre eu digo, aquele que não participa e que depois sai da casa, o que ele aprendeu aqui, ele não pode levar para a casa do vizinho, porque a casa do vizinho tem outro sistema. A cozinha do vizinho não é a cozinha da casa onde um dia ele passou. Então é muito importante essas pessoas terem essa sabedoria. Por quê? Porque cada casa é uma casa, cada sistema é um sistema. Cada zelador tem a sua maneira de guiar aquele rebanho, né? Sim. E se por acaso, né, vem um filho, a gente agora comentando sobre as nações, vem de outra nação, trazendo um outro orixá que às vezes não é cultuado na sua nação, como é que a senhora prossegue com isso? Né? Bom, aí nós vamos trocar conhecimento, né? Nós vamos trocar conhecimento e eu vou passar para ele aquilo que meu pai passar, né? Porque eu sigo meu pai à risca. O que ele disser tá dito. O que ele disser para mim aqui ou no buzo, tá dito. Então nós vamos trocar conhecimento. Mas isso não quer dizer que uma outra pessoa de uma outra nação não possa estar e participar da nossa nação, né? Sim, perfeito. Mãe, como é que a senhora acha que tá a fé
dos adeptos da religião hoje em dia? A fé. A fé é uma palavra forte. A fé. O que eu sinto hoje nas pessoas é interesse. O meu bem-estar. Para mim. Se o meu orixá me dá aquilo que eu necessito, tudo é maravilhoso. Então eu sinto pouca fé. E sim, querer. Eu quero, eu preciso, eu desejo. E isto faz com que as pessoas não enxerguem o que há de mais lindo. Porque quando a gente tem fé, não importa o que eu vou ter, e sim o que eu vou doar. E quando eu estou doando, eu já estou recebendo. E a luz vem disso. A espiritualidade nos dá a abertura de receber aquilo que somos merecedores. Muitas pessoas deixam suas casas, trocam de pai de santo, em função de quê? Que não aconteceu como eu queria. Não era isso que eu queria. Não foi assim, eu estava lá e aí eu saí para cá. Mas elas se esquecem que esses orixás que um dia abraçaram, protegeram e amaram, trouxeram tudo que era de melhor. Porque nem tudo que nós, pessoas aqui da Terra, acreditamos que é o melhor, é o melhor. Mãe, falando em orixá, né? Hoje tem muita comparação com os orixás da atualidade com os orixás de antigamente. A senhora vê diferença, mãe, de quando a senhora se iniciou na questão dos orixás no salão? Eu vou te confessar uma coisa assim, ó. Quando eu vou para um batuque, eu não reparo. Porque eu não vou para reparar, eu vou para dançar. Quando eu vou para um batuque, eu não saio da roda. Porque eu fui para dançar, né? Então, as diferenças existem, sim. Existem diferenças. Mas eu tenho, para mim e para os meus filhos, que eu digo sempre, que os que me acompanham, que nós, quando entramos numa casa onde nós somos bem recebidos, o objetivo não é olhar o que se passa dentro daquela casa, e sim aprender para não seguir aquela mesma situação. E as diferenças existem? Sim, elas existem. Mas isso vai muito do zelador, o cuidado. Às vezes me entristece muito o quanto aquele santinho podia ser mais lindo e não tem o real cuidado. Mas isso também não faz parte de mim, né? Sim. E a questão da quantidade, então, mãe, falando de antigamente, né? Não tinha tanto santo no salão e tinha mais pessoas na roda, né? Dançando. Hoje é o contrário, né, mãe? Exatamente o O que contrário. a senhora acha sobre isso? Eu acho que aqui nas outras nações, é uma coisa que às vezes me surpreende, na nossa nação, a roda, ela tem que permanecer. Ela tem que ser uma roda cuidada, ela tem que ser uma roda... A visita não tem responsabilidade nem cuidado com a roda das casas, tá? Sim. Mas aí fora... Os santinhos, eles ficam assim, sem cuidado, né? Para mim é estranho isso, porque antigamente não era assim. Havia um cuidado. Eu aprendi com a minha mãe que quando a gente passa por um orixá, a gente tem que né? Porque é um orixá. A gente tem que fazer assim. As pessoas hoje, elas passam por um orixá, elas quase derrubam um orixá. Porque elas não têm o respeito, a cabeça delas é mais alta do que o orixá humilde que está ali de cabecinha baixa. Este cuidado não existe mais agora. Eu aprendi com a minha mãe que quando o orixá entra no mundo, tu baixa a tua cabeça. Porque quem somos nós para aquele santinho que está ali? Não importa se ele nasceu ontem, se ele nasceu há 300 anos atrás, mas é um orixá que nos dá a graça de vir aqui na Terra, nos abençoar. E não tem mais isso aqui, meu filho. Não existe mais isso. Existe um desrespeito para com o orixá. Não vamos falar nem com as pessoas, nem com mãe de santo, nem nada. Eu falo com o orixá.
As pessoas atravessam o salão por cima do orixá sem dar aquele devido cuidado de respeito. E isso aqui em casa é ensinado para os meus filhos. E a senhora tocou num assunto que é bastante comentado, que é a questão do respeito mesmo, e o desrespeito com os orixás, né, mãe? As pessoas, antigamente, né, os antigos falam que baixavam a cabeça. Sempre. E não olhavam nem no rosto do orixá. A gente sempre, assim eu fui ensinada. A mesma coisa é tu vai no batuque e as pessoas, os pais de santo velho estão sentados ali e nós temos que tirar goi deles, porque eles estão além daquilo que nós somos, né? Isso também eu aprendi lá. Hoje não existe mais isso. Hoje ninguém mais tira goma. Ninguém tira goi, nada, ninguém faz nada, ninguém baixa a cabeça pro orixá. Se deixar, eles até atropelam o orixá, desculpa eu dizer isso, mas é verdade. Passa por cima, né? Então, isso é uma das coisas que está faltando muito no hoje. Perfeito, mãe. Falando em orixá, tem alguns orixás que a senhora tem lembranças, né, marcantes, obviamente, de pessoas já que não estão mais aqui entre a gente, mãe? Que a senhora tenha lembranças boas? Eu acho que todas são boas, né? Citar seria... não seria o certo. Eu acho que assim, ó, tudo que tu recebe de um orixá é uma bênção. E quando nós somos abençoados por ter uma pessoa que é um cavalo de santo, que te dá o prazer e a satisfação de permitir que o orixá ou que o orixá chegue na tua casa, meu Deus do céu, para mim é uma alegria. É uma alegria muito grande. Sim. Eu fico enlouquecida. E tem alguma história, então, envolvendo algum orixá que a senhora presenciou, que se lembre agora? São muitas coisas boas, né? Algum milagre, alguma coisa? Bom, este milagre eu posso dizer que eu recebi do meu pai. Se eu disser para ti, meu filho, que eu imaginei que um dia eu teria esta casa, eu não estaria te dizendo a verdade. Quando essa casa foi construída pelos meus filhos, né? Porque tudo foi ajuda, um ajudou o outro, um ajudou e aos pouquinhos nós construímos esta casa. Eu vim aqui, me ajoelhei e disse, pai, eu não imaginava que a casa ia ser tão grande, né? Eu disse para ele, e ele disse assim, mas a senhora pediu a casa. Eu sou reikiana, né? Então eu escrevi tudo no meu caderninho. Sim. E um dia eu peguei meu caderno, e o meu caderno estava escrito assim, ó, que eu queria uma casa para o meu pai, que pudesse acolher todas as pessoas. E aí tá aqui a casa. Então, se existe um milagre maior, tirando, claro, toda a educação que eu tive da mãe Manjá, da mãe Silvia, o milagre maior tá aqui. É esta casa. É esse quarto de santo. É essas coisas boas. É poder ver as pessoas entrarem aqui e saírem bem. Encontrar as respostas daquilo que elas vieram buscar. Porque esta casa é para isso. Amor e cura. Esse é o objetivo. Esse é o meu objetivo de vida. Curar as pessoas. Quando eu entrei, que eu resolvi encarar a religião de verdade, qual era o meu objetivo? Curar as pessoas. Aprendi com o tempo que não se cura nada. A gente auxilia as pessoas a encontrar o caminho. Então, hoje eu tenho a certeza, o quê? Que eu posso, se tu me permitir, te ajudar a encontrar o teu caminho. Nada mais do que isso, porque eu não posso fazer mais que isso. Porque milagre, quem faz é você mesmo. Entendeu? Certo, mãe. Mãe, voltando ao assunto, né, ao tema respeito. A gente falou sobre o respeito e o desrespeito com os orixás, né? E a Sim. questão do desrespeito dos filhos de santo com os pais e mães de santo, mãe. Como é que a senhora vê hoje esse desrespeito? Isso é uma das coisas muito tristes. Porque assim, ó, a partir do momento que tu escolhe alguém, porque eu sempre digo que o filho de santo é uma escolha tua, né? Tu bate na porta. Tu bate na porta. Tu vem até a casa.
E aí o que que acontece? Quando tu acredita que o teu zelador de santo não está fazendo aquilo que tu gostaria que ele fizesse, ele simplesmente abre aquele portão e vai embora. E aí, por telefone, ele diz: não estou mais na sua casa. E a senhora pode mandar minhas obrigações? E assim é. Então, assim, ó, todo aquele amor, toda aquela dedicação que tu deu, que tu abriu a tua casa, que tu jogou amor para aquela pessoa, que tu te preocupou, que tu deixou as tuas noites de sono, que tu fez com amor, aquilo tudo simplesmente é um fechar de porta. Então eu acredito que hoje está faltando isso também. Eu nunca espero nada. Tudo que eu faço porque eu quero. E tudo que eu faço por amor. As pessoas têm o direito de ir e fazer as suas escolhas. Não, a casa não está mais satisfatória para mim? Ótimo. Mas da mesma forma que tu entrou para pedir, da mesma forma tu tem que entrar para sair. E hoje não acontece mais isso. Manda um recadinho, dá um telefonema e tá. E é isso. E aí o santinho vai e acabou. Porque quando eu iniciei, como que eu ia ser mãe de santo? Esse era o meu questionamento. Eu não posso ser mãe de santo. O santo é muito mais que eu, né? Quando eu me aprontei que os meus santos vieram para minha casa, eu aprendi que eu sou mãe dos meus santos. Os meus são os meus. Que ninguém vai poder tirar eles de mim, né? Eles são meus. E que dos filhos eu seria a zeladora de santo. Eu ia cuidar daquele santinho até o momento que a pessoa não mais quisesse ficar nessa casa, né? Então, eu tive esse entendimento e essa compreensão dentro da espiritualidade e da religião afro. Como é que a senhora acha que os antigos lidariam com esse desrespeito que hoje os mais novos têm com os mais velhos, mãe? Eu sei que os antigos eram muito mais rigorosos. Havia muito rigor. Havia muito segredo. Havia muita coisa que, na verdade, hoje, os antigos, eles estão todos, cada um se encaminhando já para um novo tempo, né? Tudo indo. Mas eu acredito que seria muito difícil. Muito difícil. Eu sou difícil. Porque eu gosto das coisas certas. Sim. Né? Como é que a senhora acha que vai estar o Batuque daqui 20, 30 anos? Ai, menino. Eu não consigo imaginar. Porque eu penso nas minhas netas, né? Eu penso nas minhas netas, eu penso nas minhas filhas, eu penso na minha filha, porque não sei se eu vou estar daqui a 20 anos. Mas se a coisa não mudar, vai empobrecer cada vez mais. Eu espero que as pessoas tomem esta consciência. E que os pais de santo antigo mostrem para os novos que as coisas precisam se modificar. Porque se não se modificar, vai ficar muito, 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 muito pobre. E muito sem sentido. Tem alguma salvação? Qual que seria a salvação, mãe? Na sua opinião. A salvação é as pessoas terem amor de verdade, acreditarem de verdade, que a espiritualidade não é os nossos sentimentos humanos, que a espiritualidade, ela tem tanta grandeza que ela nos dá a oportunidade de modificar aquilo que não está certo. Existem chances? Sim, mas as pessoas precisam se modificar. Precisam acreditar que quando elas se ajoelham na porta do quarto santo, elas realmente estão se voltando para o sagrado. E não se voltando para os seus desejos, para os seus sonhos, para as suas realizações. Estar com o sagrado é receber aquilo que nós somos merecedores. E isso é muito bom. E para que isso aconteça, as pessoas precisam mudar a sua maneira de ver a vida. A vida
ver a vida com mais amor, com mais entendimento, com mais respeito. Aprender que dentro da nação, da nossa nação, a centelha divina está na fé, na confiança e na certeza que o melhor caminho é seguir aquilo que os nossos orixás estão nos guiando. Que não é mais o que acontece. As pessoas vão fazendo coisa da cabeça, né? Mãe, a gente já vai nos encaminhando, né, pro final dessa entrevista. Sim, muito obrigada. A gente sempre faz algumas perguntas, né, antes de Sim. finalizar, que é, se a senhora tivesse 1 minuto, né, frente a frente com o seu orixá, o que a senhora faria, qual que seria a sua reação e falaria alguma coisa a ele? Bom, seria uma bênção. Seria uma bênção maravilhosa. O que eu diria para o meu pai? Só gratidão. Gratidão por ele ser esse meu pai, por ele ser meu amigo, por ele ser esse parceiro que me guia. Porque a minha vida é ele. Eu amo a minha vida. Me dedico ela todinha para a espiritualidade. Não tenho nada a reclamar. Só agradecer. As dificuldades faz parte da vida, mas faz parte também do meu crescimento evolutivo. Então eu não tenho assim, uma vírgula para modificar, a não ser agradecer. Perfeito. Mãe, muito obrigado, né, por nos receber aqui na sua casa, compartilhar um pouquinho das suas histórias, né, vivências religiosas. Emocionante, né, sua trajetória, um pouquinho, né, dela, e que os orixás te deem muita saúde, Pai Chapanã, né, te dê vida longa, que a gente possa ainda vir aqui no Ilê da senhora fazer mais conteúdos, mais entrevistas. Gratidão a você. Para finalizar, então, mãe, pode olhar nessa câmera e deixar um recado para seus filhos agora que estão acompanhando e todos os seguidores do Kizomba que estão acompanhando na página. Surpresa, meus filhos, a mãe está aqui. Feliz da vida. Muito obrigada por esta oportunidade que vocês estão apresentando a Casa do Pai, nesse ano que é dele, no aniversário dele que está próximo. Eu agradeço de todo o coração. Muito obrigada. Até a próxima entrevista aqui no Kizomba. Este resgate histórico e cultural do povo de religião de matriz africana tem o apoio de Aviário, Criatória e Cabanha Mãe Oxum, os melhores bichos para a sua obrigação. Arte Morenita, o melhor do gesso personalizado. Eu e Africanidades, sua loja de vestimentas africana. Reino de Amanjá, dirigentes Pai Edu e Pai Júnior. Ilê de Ançã e Oxalá, dirigentes Mãe Renata e Pai Ricieri. Ilê de Oianiqué, dirigente Pai Marcelo. Fios Mirê, guias e chicotes personalizados. Pai Jackson de Bará. Mãe Kika de Amanjá. Mãe Nores de Ogum. Reino de Oxalá, dirigente Pai Cezinha. E Flora Macumba Online, a sua flora digital. Realização Grupo Kizomba.